cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, quero deixar uma reflexão para a nossa vida, que se encontra em Êxodo, no capítulo 5, versículo 9, amém? Diz assim, ó: agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Agora nós vamos também para Êxodo 6, 9. Deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Irmãos, quando eu lendo, a palavra do Senhor, eu meditei nesse versículo, o Espírito Santo de Deus, ele falou fortemente ao meu coração. Irmãos, infelizmente, há muitas pessoas que está acontecendo, o Espírito Santo de Deus tocar meu coração. Há muitos servos, há muitos filhos de Deus que estão acontecendo como se fosse aqui. Quando nós lemos essa palavra, nós vimos que aqui o povo estava no Egito. O povo estava ali sendo afligido por Faraó. Eram os filhos de Deus, os israelitas. Eles estavam sendo afligidos, porque eles estavam cada vez mais, o serviço ali estava agravando sobre eles. E qual era a estratégia ali de Faraó? E a mesma estratégia que o diabo tem hoje. Colocar tanto serviço naquele povo, colocar eles tão ocupados, com a mente tão ocupada, a ponto de eles não mais darem ouvido à palavra de Deus. Aqui Faraó fala para não confiar em palavras de mentira. Sobre quem Faraó estava falando? Do próprio Deus. Porque Moisés tinha sido enviado ali, no Egito, como boca de Deus. Deus, ele usou ali, Moisés, para falar ao povo as palavras que o Senhor tinha mandado. Então aqui o Faraó estava contra a Deus. Irmãos, e muitas das vezes tem acontecido isso. Muitas pessoas estão tão ocupadas, com a mente tão ocupada em tantas coisas, que está deixando de lado de ouvir a palavra de Deus. Estão tão ocupados que quando vem a palavra de Deus, acha que é mentira. Não acreditam na palavra de Deus. Então, irmãos, que nós íamos nos despertar. Amém? O Espírito de Deus quer que nós despertemos e demos ouvido à voz do Senhor. Que nós não deixemos o inimigo nos escravizar. Porque o diabo, ele é o quê? Estrategista. Ele coloca tantas ocupações na vida de um crente para ver se esse crente não ora, não busca, não jejuma, não faz visita, né? Ele quer que o crente esfrie, o crente não ouça mais a voz do Espírito Santo. E ele às vezes até faz o quê? Confunde a mente da pessoa, para quando o Espírito Santo de Deus falar, a pessoa nem acredita que é o próprio Deus que está falando, porque está tão ocupado, está tão envolvido com as coisas aqui nesta terra, que não consegue dar ouvido à voz do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, que nós venhamos buscar, amém? Nós venhamos tirar tempo para o Senhor. Eu te pergunto neste momento, como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Você tem priorizado o Senhor? Se você não tem priorizado, meu amado, minha amada irmã, corra para os pés do Senhor. Comece a colocar Deus como sua prioridade. Não deixe o inimigo te escravizar com tantos afazeres, com tantas coisas, que você não consiga ouvir a voz do Senhor. Olha para você ver aqui no 6, no 9, a palavra fala que o povo de Israel estava ali tão ansioso com o serviço, tão envolvido com aquele serviço, que quando Moisés ele vai falar, o povo não ouvia. O povo não deram ouvido a Moisés naquele momento, porque o povo estava ali tão ansioso, com o Espírito ali, louvado é o nome do Senhor, com ânsia do Espírito, que eles não conseguiram nem dar ouvido ao que o próprio Deus estava mandando Moisés falar. Irmãos, às vezes muitas pessoas questionam: eu fui no culto e Deus não falou. Eu fui no culto. Irmãos, somos nós, irmãos. Somos nós que não estamos ouvindo às vezes o Senhor falar.
Porque Deus fala na simplicidade das coisas, Deus fala através da natureza, Deus fala. Tem muita gente que vai lá, Deus está em silêncio. Não, Deus não está em silêncio. Por que Deus não está em silêncio? Porque o Espírito Santo está na terra. Enquanto o Espírito Santo de Deus está na terra, ele está falando. Às vezes somos nós que não estamos ali, né? Nós estamos ali com tanta ânsia de espírito que Deus fale de uma forma que quando ele está falando nós não estamos ouvindo. Então abra os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus, que você não fique ansioso com as coisas deste mundo, o que eu vou fazer, o que vai acontecer, irmãos, tudo está no controle de Deus. Tudo é Deus que determina. Não adianta nós ficar ansiosos com as coisas que nessa terra. Não adianta nós ficar preocupados, porque nós não podemos resolver. Mas Deus, ele resolve por nós. Deus, ele opera, mas quando o quê? Quando nós confiamos nele. Quando nós entregamos nas mãos dele. Às vezes nós falamos que entregamos a Deus, mas nós ficamos o tempo todo ali questionando. Senhor, por que está demorando? Senhor, por que o Senhor não fez? Senhor, por que o Senhor não está me ouvindo? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pare para ouvir o Senhor, amém? Tire tempo com intimidade com o Senhor, tire tempo para conversar com a sua família, para conversar ali com a sua liderança, para estar ali em comunhão com os irmãos, amém? Não deixe o inimigo te escravizar com as coisas deste mundo, com os afazeres. Ter os nossos afazeres é bom? É uma bênção nosso trabalho, mas nós não podemos deixar que esse trabalho tire de nós a intimidade com o Espírito Santo, amém? De nós fazer para Deus aquilo que está ao nosso alcance. Igual, né, nesses dias para trás, mesmo teve uma irmã, né, que mandou mensagem para mim no WhatsApp, para me fazer, junto com outras irmãs, um propósito de oração. E infelizmente eu tive que falar com ela que não. Por quê, irmãos? Não é porque eu não estou priorizando o Senhor. Às vezes, né, irmão, pode até pensar, não sei. Mas não é que eu não estou priorizando o Senhor. É porque eu não tenho horário certo para orar. Eu não tenho. Né? Eu não é cronograma ali, um horário que eu vou ter que orar e ficar aquele tempo. Porque as circunstâncias minhas, elas não me permitem isso. Né? Eu tenho os meus afazeres. Não que eu coloque os meus afazeres acima de Deus, não é isso, porque eu posso estar fazendo o que for. Se o Espírito Santo de Deus falar comigo para me dobrar o joelho e orar, eu vou orar, mesmo que seja em qualquer lugar. Mas se ele falar assim, não, ora, eu vou orar. Mas eu não faço compromisso mais com irmãs, não vou orar tal hora. Porque se eu falar com a irmã assim, eu vou orar tal hora, eu tenho que orar. É um compromisso que eu estou fazendo com Deus, não é com o homem. Né? A nossa palavra, ela tem que ter valor. Né? Porque de Deus tem para nós. Então eu não faço compromisso com irmãs para fazer campanha e falar assim, não, irmã, você tem que orar a tal hora, porque se você não orar a tal hora pode quebrar a campanha. Eu não faço. Mas eu tiro os meus momentos com Deus, eu tiro meus, né? Sempre eu procuro buscar, ter ali um momento que eu venha buscar o Senhor, né? Não com horário marcado. Por quê? Durante o dia eu nem sempre estou mexendo. Tem várias coisas aqui no sítio que eu tenho que estar fazendo, são vários afazeres. Pela misericórdia de Deus, é eu e a minha menina, né? E a minha menina está tem 8 anos. Então, tem muitas coisas que eu tenho que fazer. Quando dá a noite, quando, né, eu consigo, eu oro também. Claro, para dormir sempre a gente ora, né? Mas eu não tenho um horário fixo para me despertar e orar, porque tem vezes que, sinceramente, tem vezes que eu deito na cama e eu apago. Nem acordar de madrugada tem dia que eu não acordo. Mas quando o Senhor me acorda, eu sempre procuro orar. Então, eu não faço compromisso de ter um horário mais fixo para orar. Né? Para falar assim, não, se você não orar, você vai quebrar. Né? Então, eu não faço por causa desse motivo. Mas não signifique que, irmã, então não está mais tendo compromisso de oração. Eu tenho os meus momentos que eu oro. Sempre que o Senhor me dá a oportunidade, eu estou ali, né, buscando o Senhor. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Não é você taxar uma hora e falar assim, não, eu tenho que orar. Se eu não orar, eu quebrei essa oração. Não. Você vai orar no seu tempo, no seu momento, né? Mas que você tire um tempo para o Senhor. Né? Mesmo que você tenha o seu trabalho, mesmo que você tenha os seus afazeres, busque procurar um momento para você
ter ali a sua intimidade com Deus. Porque senão, irmãos, o inimigo ele vai fazendo o quê? Ele vai nos esfriando, ele vai nos desanimando, nós vamos esfriando na fé, nós passamos a não conseguir mais ouvir o Espírito Santo. Se Deus usa alguém, a gente não tem aquele quebrantamento para a gente receber. Então, em nome de Jesus, que o inimigo não escravize aos servos de Deus, aos filhos de Deus que há nesta terra, mas que cada um de nós procuremos buscar o Senhor, não só quando as coisas apertar, não só dentro do templo, mas ter a nossa intimidade com Deus na nossa casa, amém? Que nós tire tempo para Deus dentro do nosso lar também, amém? Que nós não fique a mercê, só vou orar quando eu for à igreja, não, mas que nós tire tempo de oração para o Senhor. Assim nós vamos ouvir mais a voz do Espírito Santo, assim nós vamos crescer mais na graça e no conhecimento de Deus, e assim nós não seremos escravizados pelo inimigo. Por quê? Porque nós vamos estar buscando a Deus, Deus ele vai estar operando na nossa vida. A oração, irmãos, é uma ferramenta nossa que Deus deu ao cristão. Então nós temos que orar, nós temos que buscar a presença do Senhor, nós temos que tirar tempo para meditar a palavra, para orar, né? Tirar momentos de consagração, isso é muito importante. Às vezes a pessoa pensa assim, jejum e consagração é a mesma coisa. No meu pensar, eu vejo assim, ó, jejum é quando você se abstém de algum alimento, você está jejuando, mas consagração entra o jejum, mas naquele período de jejum você não vai fazer outras coisas, você vai ficar ali só orando, louvando, você vai tirar aquele tempo, você vai se consagrar, você vai se separar de tudo. Isso é consagração. Tem gente que acha que consagração é jejum, e não é, no meu modo de pensar. Consagração é quando você se separa, você tira aquele tempo só para o Espírito Santo. E é uma coisa que nós precisamos muito, irmãos, de fazer, de ter esse tempo, esse período de consagração, para nós estar ali só para ouvir o Espírito Santo, para buscar, né? Eu sei, tem mães aqui, como eu, que às vezes a gente está orando, daí a pouco tem que ficar, mãe, eu tô querendo isso, mãe, nós temos isso, né? Mas tem um momento que a criança está dormindo. Então, quando os nossos filhos estiverem dormindo, nós tire esse tempo. Ou se eles sair, for fazer alguma coisa, que nós tire esse tempo de consagração só para a palavra, para o louvor, para a oração. Para quê? Para nós fortalecermos, amém? Para nós ouvirmos mais o Espírito Santo, irmão, nós precisamos, é uma necessidade que nós precisamos ter de ouvir o Espírito Santo, amém? Porque se nós estivermos ouvindo o Espírito Santo, nós vamos estar fazendo conforme a vontade do Senhor. Se nós não ouvir o Espírito Santo, corre o risco de nós falar, de nós fazer coisas que não vai agradar ao Senhor. E nós precisamos buscar agradar ao Senhor em tudo, amém? Em toda a nossa maneira de viver. Então, que nós busque ter esses períodos, né? Seja você sozinho, seja você com sua família, mas que você tire esse tempo, né? De oração, de buscar a presença do Senhor, de adorar ao Senhor, amém? Eu tenho, às vezes, né? Sempre quando Deus prepara, né, que a minha família está reunida, porque nem sempre tá, né? A maioria das vezes de segunda a sexta tá eu só e a minha filha. Sempre é no final de semana que nós estamos todos juntos, reunidos. E sempre quando nós estamos reunidos, nós procuramos tirar esse tempo para nós ir para o monte, né, para nós buscar, para nós falar da palavra de Deus, para nós, né, louvar ao Senhor. E eu vejo que isso, irmãos, é bom para a nossa comunhão com Deus e com a nossa família. Né? Ali nós vamos louvar, ali nós vamos orar, ali Deus está ali, né, fortalecendo ainda mais o nosso laço familiar. Então nós precisamos tirar tempo, amém? Né? Tirar tempo para orar. Não é você, quando seu filho chegar, não, filho, vai brincar, nem que nós vamos orar, nós vamos ler a palavra. Não, os nossos filhos precisam aprender a palavra, os nossos filhos precisam crescer na presença do Senhor. Né? Às vezes muitos pais questionam, enquanto os filhos estão pequenos, não vai brincar, vai ler a palavra, vai brincar, filho. Não, incentive seu filho a ler a Bíblia, incentive seu filho a orar. Mesmo que eu sei, uma criança ela não consegue orar muito tempo, mas o pouco que ela conseguir, ali ela está o quê? Ela está gerando ali uma intimidade também com Deus. Agora, se todas as vezes na sua orar, vai brincar, filho, vai fazer isso, mamãe está orando,
aí eles não vão querer. Não vai adiantar depois que tiver maior, nós querer forçar eles, né? Porque a intimidade com Deus é algo que vai sendo gerado, vai gerando crescimento. Então, é a nossa obrigação como pai e mãe, né? Chamar os nossos filhos na hora da oração, chamar os nossos filhos na hora da palavra, chamar os nossos filhos na hora do louvor, mesmo que muitas das vezes eles vão estar lá fazendo birra, falar, mas nós precisamos fazer o nosso papel, porque isso lá na frente vai gerar na vida deles, vai gerar algo positivo, algo bom. E muitos pais questionam os filhos, desviou por quê? Porque muitas das vezes, enquanto estava pequeno, deixou para lá. Claro que uma criança, um jovem vai crescer mais querendo as coisas do mundo que as coisas de Deus. Ainda além de quando eles não experimentam, né, desta graça do Senhor. Então faça com que o seu filho, a sua filha, ela cresça na graça, né, sendo ali ensinada a orar. Né? Ensine o seu filho a importância de orar. Se ele está querendo algo, incentive ele, filho, ora, pede a Deus, porque é Deus que dá, não é o papai, não é a mamãe, é Deus. Vai orar, vai pedir. E eles vão crescendo, né? Já tendo testemunho. Eu falo que a minha menina, ela tem 8 anos e ela já tem vários testemunhos de coisas que ela pediu a Deus e Deus fez. E isso faz uma diferença muito grande na vida dela. Hoje, pela misericórdia do Senhor, mesmo com 8 anos, ela sabe o que é certo, o que é errado pela palavra de Deus. Porque eu sempre venho, desde quando ela era bebê, né? Eu sempre levava ela comigo pro monte. Tinha gente que falava, mas não pode. Mas por que você não... Eu sempre levava. Sempre eu levava ela. Às vezes ela estava dormindo, acordada, ou ela às vezes ia brincar, mas eu sempre levava ela. E hoje, sempre quando a gente sai, a gente vai orar, eu sempre falo com ela, filha, vamos orar. Tem muitas mães que nem gostam, né? Deixa a menina brincar. Não, tá na hora da oração, vamos orar. Então nós precisamos, irmãos, a cada dia mais buscar fortalecer o nosso laço, a nossa intimidade com Deus, da nossa casa, da nossa família. Amém? Às vezes você é uma irmã que o seu esposo ainda não serve a Deus, né? Mas que você incentive ele, para ele ter o desejo de orar e de buscar também o Senhor. A mulher sábia, ela vai edificar a sua casa. Amém? Então, que você seja um canal de bens, que você seja uma mulher transformada, amém? Que você tenha paciência, mansidão, temperança, né? Porque às vezes muitas mulheres questionam, meu esposo não quer Jesus, mas talvez porque ele não está vendo Jesus em você. O seu posicionamento não está segundo uma serva de Deus, porque a Bíblia fala que a mulher, ela vai ganhar o seu marido para Jesus, não é ela falando e nem pregando para ele, mas é através do seu bom testemunho. O seu marido te conhece o antes e depois, né? Então, porque antes de você aceitar Jesus, você era de uma forma. E ele te conhecia. Então hoje ele tem que ver a diferença. Ele tem que ver em você uma mulher transformada ou um homem transformado. Porque como você vai ganhar, né, a sua mulher ou o seu marido para Jesus se o seu comportamento for um comportamento como antes? Se você for ignorante, arrogante, respondona, que você não respeitar, né? Mas não tem como ser submissa a um homem que não serve a Deus. Existem partes que sim e partes que não. Mas a mulher, ela precisa o quê? Ter sabedoria. O homem também precisa ter sabedoria. Porque às vezes, né? A mulher questiona, meu marido não gosta, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Mas talvez falta esse posicionamento, né? Do dia a dia. De ser uma mulher que agrade seu marido, que faça coisas não fora da palavra, claro. Né? Eu falo assim, na comida, nem lavar roupa. Homem, ele olha os detalhes. Ele sabe quando a esposa está fazendo algo para ele porque ela quer e quando ela não quer. Porque o homem, ele observa muito a esposa. Claro que aquele homem que, às vezes, um casamento que não é da direção de Deus, às vezes um relacionamento que não foi aprovado por Deus, claro que não vai ter isso. Mas existe muitos relacionamentos, muitos homens ímpios que eles olham muito a esposa. Né? Então ele precisa ver diferença nessa esposa, nesse marido. Precisa ter uma diferença. Ou você é um influenciador ou um influenciado. Então você precisa influenciar a sua família a Cristo, os seus filhos. Não é com arrogância, não é com ignorância, não é com briga, mas é com amor. É ensinar, né? Ter oportunidade de você falar da palavra de Deus para os seus filhos, para o seu esposo, para sua esposa. Então semeie a palavra de Deus. Não se ocupe demais com as coisas desta terra. Se ocupe em estar cada dia mais, né?
ali buscando ao Senhor. Olha para você ver, é tão lindo Noé. Noé, ele, quando Deus, né, manda Noé construir a arca, Noé, ele levou consigo a sua família. Noé não pôde salvar aqueles outros povos porque eles não queriam o Senhor, mas ele nem estava ali junto com sua família. Então nós precisamos priorizar a nossa família, não acima de Deus, claro. Porque tem mulher que quer colocar o homem ou a mulher acima de Deus, né? O marido ou a esposa. Mas nós não podemos colocar, mas nós devemos amar a nossa família, cuidar da nossa família, respeitar a nossa família e viver segundo a palavra de Deus. Claro que existe aquele relacionamento que muita gente acha que todo relacionamento vai ser restaurado. Nem todos os relacionamentos serão restaurados. E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus. Existem relacionamentos, existe matrimônios, eu não vou dizer casamento, matrimônios que não são da direção de Deus. Deus, ele não aprovou. Então não adianta você ir contra Deus. Não adianta. Por isso eu sempre falo, irmão, você que é irmão, você que está solteiro, se una a alguém que serve ao Senhor. Não se una a alguém que não serve a Deus. Você vai pagar um alto preço e depois você não vai poder questionar a Deus, você não vai poder pedir nada para Deus porque você desobedeceu a palavra. Porque a palavra fala claramente, Deus, ele não agrada do casamento misto, quando um é crente e o outro é ímpio. Por quê? Não tem como treva e luz combinar. Não tem como o diabo e o Espírito Santo andar junto. Então, existem relacionamentos que não serão restaurados, porque foram relacionamentos debaixo de desobediência. Por quê? Porque Deus fala. Às vezes, quando você está lá namorando, Deus usou alguém e falou, não é de Deus, espera no tempo certo, não é esta pessoa. Aí você vai, porque eu amo, porque isso... Aí depois você casa, depois você quebra a cara, depois você vai sofrer, você vai colher, né, ali a sua desobediência. Eu falo para os irmãos porque isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Quando eu, né, no caso, né, fui lá e desobedeci a Deus e me uni a uma pessoa que não era crente, o pai da minha menina, não deu certo. E tentou várias vezes, não deu certo. Por quê? Porque ele não quer Jesus. Ele quer a mentira, ele quer coisas que não agradam ao Senhor. Então não adiantava eu ficar tentando bater na mesma tecla, querer que fosse dar certo, que não ia dar certo, porque não era da vontade de Deus. E como a pessoa sofre, principalmente as mulheres, né? Muito sofrimento quando você se une a alguém que não serve a Deus. Porque entra agressão, entra humilhação, entra tanta coisa. Aí você fala assim, ímpio, é só que, mas a fulana está na igreja. Você tem que ver se ele é ímpio ou se ele é justo. Como assim, irmã? Existe crente ímpio? Sim. Existem pessoas que estão dentro do ministério, mas não são convertidos. Pelo fruto você conhece a árvore. Então você precisa olhar o fruto que essa pessoa dá. Né? Então tem muita gente que eu sei que não gosta que eu falo dessa forma, mas eu falo segundo a palavra, irmãos. Né? Eu falo segundo a palavra. O relacionamento entre um crente e um ímpio não é um casamento. Não é um casamento, é uma desobediência, uma rebelião contra Deus. Isso quando, por exemplo, você já é crente e se une a um ímpio, certo? Agora, quando você, supondo, você era ímpio, casou com ímpio, vocês não serve a Deus. De repente você vai e se converte. Vou ter que largar o meu marido por causa disso? Não. Você vai ser exemplo para que o seu marido seja restaurado. Porque quando Deus te chamou, você já estava casado com ele. Certo? Você já estava unida a esta pessoa. Então agora você vai fazer a diferença para que esta pessoa queira Cristo. Certo? Então, quando você era ímpio, os dois eram ímpios, você aceitou Jesus, por exemplo, seu esposo, o seu marido ou a sua mulher não serve a Deus e agora você aceitou. Então, você tem que fazer a diferença para que esta pessoa venha servir a Deus. Mas se você, né, é um crente e você se casar com alguém ímpio, você pode ter certeza, você está procurando tribulação em cima de tribulação, sofrimento em cima de sofrimento. Porque existem pessoas, irmãos, que infelizmente, eles não querem Cristo. E a Bíblia fala sobre isso, existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então existem pessoas que não querem compromisso com Deus, existem pessoas que não vão, mas eu vou me casar com ele porque ele vai se converter.
Isso é o diabo que está falando isso na sua mente, não é o Espírito Santo de Deus. É o diabo falando isso na sua mente, sabe para quê? Para você sofrer. Porque se ele não aceitou Jesus por causa do sacrifício de Cristo, Deus, quantas vezes Deus usou pessoas para falar com essa pessoa que Deus tem obra na vida dele, e ele não quis. Você, um ser humano, uma mulher que é frágil, que é falha, você acha que você vai salvar este homem? Se Cristo, o próprio Cristo, ele não quer? Então, não se una à pessoa ímpia. Amém? Se não me, em Esdras fala claramente sobre isso. Quando o povo de Israel, Deus já tinha deixado decretado para o povo de Israel. Não se casem com nenhuma pessoa, homem ou mulher, com pessoa de outra nação. Não se case, vamos supor assim na linguagem de hoje, não se case com um ímpio, não se case com alguém que não serve a Deus. Deus deixou claro e ainda falou para o povo de Israel, porque se vocês se casarem com mulheres estranhas, significa pessoas que não servem a Deus, elas serão laços. Olha para você ver, o que é laço? Você acha que laço é uma coisa de Deus? Não, é coisa do diabo. Então será um laço para vocês. Então Deus deixou decretado na palavra dele que não era para se casar com pessoa ímpia. Quando eles foram e se casaram, depois eles já começaram a buscar, orar, fazer isso, fazer aquilo, e Deus não estava recebendo. Até que o próprio Deus revela ali em Esdras o porquê que ele não estava recebendo. Por quê? Porque o povo tinha desobedecido e tinha se casado com mulheres estranhas. Então, para Deus restaurar aquele povo, eles precisaram deixar aquelas mulheres. Por quê? Porque eles casaram, eles se uniram ali debaixo de quê? De rebeldia. Ou eles faziam aquilo, ou eles iam continuar sem ouvir a Deus, sem ter a bênção de Deus. Então Deus deixa claramente na palavra de Deus. Irmã, você está falando do Velho Testamento. O Novo Testamento é o tempo da graça e tal. Tá, beleza. Só que a Bíblia também fala no Novo Testamento que não há comunhão entre as trevas e a luz. Não há comunhão. Não há comunhão entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Então não há casamento entre pessoas que não servem a Deus com o que serve. A não ser, como eu disse antes, que já foi casado antes e depois conheceu Jesus. Mas alguém que já está no Evangelho e quer se casar com alguém que é ímpio, Deus não permite. É Deus, irmãos, é a palavra. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Aí tem gente que acha, irmão, isso é desculpa porque você casou de novo a segunda vez e tal. Não é isso, irmãos, é a palavra de Deus. Amém? Antes eu achava isso, por um falar um trem, outro falava outro, um falava coisa, outro falava outro. Eu acabei achando que verdadeiramente eu não podia me casar, porque eu já tinha sido casada uma vez, e que se eu casasse de novo eu estava em adultério, e tal, e aquela velha história. E várias pessoas me acusando sobre isso. Até que o Espírito Santo de Deus, ele abriu o meu entendimento e a minha mente para entender a palavra de Deus. Casamento, quando a pessoa já é crente, porque no meu caso eu já era crente quando eu desobedeci. E Deus já tinha usado pessoas para falar que não era da vontade dele, que era um laço, que era para poder, para que o diabo queria frustrar os planos de Deus que Deus tinha na minha vida. Como aconteceu várias coisas, porque se eu tivesse continuado do jeito que eu estava, não tivesse caído nisso, eu estava lá tomando conta da obra, a obra tinha crescido, Depois eu quero contar um pouco desse testemunho aos irmãos, amém? Então, porque eu estava na época responsável pelo ministério. Os irmãos eram de Tamarandibe e tinham deixado sob minha responsabilidade. E como eu era nova, convertida, não tinha muito conhecimento, muita coisa, não tinha muita instrução, eu não entendia muito sobre a palavra de Deus. Estava na frente da obra, mas não estava preparada para aquilo que tinham colocado nas minhas mãos. Louvado o nome do Senhor. Então, eu acabei desobedecendo e Deus tinha falado. Mas foi na carne. Porque gosta, porque isso, porque aquilo. E Deus já tinha falado. É para sofrimento, é laço. É para frustrar o que eu tenho na sua vida. E como foi? Aconteceu. Deus, ele é tão misericordioso que ele não deixou o diabo ceifar minha alma. Porque é isso que ele queria.
me fazer entrar no relacionamento fora da palavra de Deus, fora da vontade de Deus, né? E como aconteceu, né, várias vezes tentativa de morte, foi Deus que não deixou, né? Porque caso contrário, uma hora dessa eu não estaria mais aqui. O preço da desobediência, irmãos, ele é muito dolorido. Você precisa passar por um processo muito sofrido. Então não queira passar pelo um processo. Não queira passar por lágrimas para você obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. Seja obediente ao Senhor. Busque ter um relacionamento com o Espírito Santo. Conheça a vontade de Deus. Conheça a Bíblia, irmãos, para que você não seja enganado. Amém? Conheça a palavra de Deus. Então, que você que está me ouvindo neste momento, talvez você é divorciado, amém? Talvez você está solteiro. Se você sentir no seu coração de se unir a alguém, se una a alguém que serve a Deus. Amém? Sirva, né? Busque alguém que tenha o mesmo propósito de viver a palavra de Deus, para que o seu lar seja um lar abençoado pelo Senhor. Que não adianta nós fazer uma vontade nossa pela carne e depois nós ver tudo sendo destruído e nós não pode questionar a Deus, né? Então, irmãos, vamos buscar conhecer a palavra de Deus. Tem muita gente errando, tem muita gente fazendo coisas que não agradam ao Senhor, porque não conhece a Bíblia. É muito triste, às vezes eu vejo pessoas que têm 20, 30 anos e você fala da palavra, mas eu não sabia que estava escrito assim. Então nós precisamos, irmãos, não é só ir na igreja, não é só visitar, não é só falar do amor de Deus, nós precisamos conhecer a Bíblia, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor, para que nós não venhamos perecer, amém? A Bíblia fala, nem o próprio Senhor falando que o povo se corrompe, o povo de Deus se corrompe, porque falta examinar as Escrituras. Então examine a palavra de Deus, amém? Busque conhecer o Senhor, para que você não seja uma presa do diabo. Porque o diabo está aí, irmãos, para matar, para roubar, para destruir, né? Então, se nós estiver buscando o Senhor, pedindo a misericórdia de Deus, nos humilhando diante do Senhor, Deus ele vai nos dar sabedoria, Deus ele vai nos dar estratégia e nós vamos rompendo na fé. Mas se nós não buscar esse relacionamento, essa intimidade com Deus, qualquer prato que vier nós vamos cair. Qualquer palavra que vier vai nos abater. Então, que nossa mente esteja na palavra de Deus, em orar, em buscar o Senhor, em nos fortalecer em Cristo, para que nós possamos vencer. Amém? Glória a Deus, né? E essa palavra que eu tenho para você, né? Às vezes os vídeos ficam um pouquinho longos, né, irmãos? Mas, né, nós temos que expressar a palavra de Deus, expressar aquilo que o Espírito Santo de Deus, né? Porque se eu não falar aquilo que o Senhor quer, né? Às vezes, né, eu vou ser cobrada. Então, a gente tem que falar conforme a palavra de Deus. Então, essa é a palavra que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Amém? Que você busque ter um relacionamento com o Senhor. Busque ter momentos, irmãos, em que você tire tempo para Deus. Amém? Tire momentos de jejum, de consagração, de oração, de louvor, de comunhão com os irmãos, para que você cresça na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Louvado o nome do Senhor. Nem se tiver alguns irmãos que quiserem pedir algum versículo que for para ser ministrado, os irmãos fiquem à vontade, tá? O canal não é meu, irmão, é nosso, para nós falar do amor de Deus. Então, se você quiser, fala assim, irmão, eu queria que você falasse sobre este versículo, sobre isso. Nós estamos aqui para isso, amém? Então, que Deus abençoe vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe você, novo inscrito no canal. Que Deus te abençoe, amém? Compartilhe, deixe seu joinha, deixe seu comentário, amém? E vamos junto para que mais vidas seja alcançada através da palavra de Deus, amém? Um abraço da missionária Sara. Até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. A paz do Senhor Jesus Cristo.